Os afetos e os castigos dos pais em relação aos filhos se modificaram muito neste início do século XXI. O médico Antônio Samarone de Santana nos relata como era sua relação com seu pai e sua mãe em Itabaiana, no estado de Sergipe, na metade do século XX. Ele confessa que nunca deu um abraço no pai. E confessa também que não era comum se trocar palavras doces e afetuosas com a mãe. Mas diz que entende os padrões culturais da época, que sua mãe e seu pai sabiam as formas de acolher os filhos e também de impor os rigores da disciplina moral de acordo com os padrões vigorantes à época. É sobre afetos e castigos este depoimento de memória do médico Antônio Samarone de Santana. Meu pai era um cara que o sofrimento ensinou ele a ser engraçado. Meu pai levava no humor. Meu pai era muito engraçado, sabe? Ele não tinha essas pretensões. Ele não queria confusão, queria paz no cantinho dele, entendeu? O pai dele foi assassinado porque botaram droga na bebida. Ele bebia muito, no povoado. Eu, inclusive, conheci, depois eu fui procurar e conheci, não o cara que botou a droga, mas os descendentes dele, e perguntei, olha, o seu pai foi que fez isso. Então ele teve aquilo, por exemplo, que botava umas bombas nessas, eu não sei que diabo era, mas era comum, os donos de bar, de botequim, pegava aquele bêbado que enjoava muito, né? Era um avô dele, o pai dele, Acindino. O pai dele é irmão desse povo aqui da padaria Garça, né? O velho patriarca dele, seu Erundino, né? Era irmão de seu Acindino, que era o pai de meu pai, povo do Matebe, né? Um povo branco, de olho azul, de cabelo loiro. Não sei de onde diabo veio esse povo, aí eu não tenho essa informação. E casou, por parte de mãe, com negros. Então, meu pai era o moreno de olho verde. Ele tinha os olhos verdes, né? Por exemplo, se a traquinagem envolvesse questão de princípios, por exemplo, eu tomei uma grande surra dele, só uma. Ele não batia assim, sabe? Não era, o espancamento não era um método usado. Mas uma vez eu mexi com um velho, seu Vigílio, a gente ia na casa dele e gritava carcará, e o velho se enfurecia com esse carcará, né? Uma vez eu gritei o carcará no domingo. Quando foi na segunda de manhã, ele disse: hoje nós passamos a pegar leite em seu Vigílio. Ou seja, me deu a vasilha, lembro que você levava a vasilha para trazer o leite, né? Eu fui para a fila. Quando fui chegando perto do seu Vigílio, eu comecei a... Aí na hora que ele recebeu, eu disse: não se esconda não, que eu já lhe vi. Disse a meu pai esse episódio. Aí meu pai disse: eu lhe ensinei a você mexer com os velhos. Não. Aí eu apanhei e foi uma surra merecida. Depois desse dia, o meu respeito aos velhos, né, passou para a ordem do dia. Né? Então ele não fazia isso. E minha mãe era de fanfarra, né? Ela batia de japonesa, como diz a história, né? Minha irmã de saia, encolhia o bumbum, e aí eu dizia: não tá batendo nela não, ai mamãe. Ela se defendia, né? E não era, o espancamento não era uma coisa importante. Com mamãe, porque papai era muito calado, sabe? Mamãe
Mamãe era conversadeira. Se eu fosse conversar com ela, ela dizia, mas eu vou falar, né? Sabe? Ou seja, ela cobrava a palavra. Eu vou falar, não vou dizer, vai, a senhora vai falar daqui a pouco. Deixa eu comentar. Então, com ela, ou seja, ela era de um relacionamento muito expansivo, né? Assim, fácil de coisar. E meu pai era calado, eu não tinha muita aproximação. Claro que os meus pais não eram sujeitos a toque, nem a beijo, nem a carinho, nem dizer meu filhinho lindo. Isso não existia. Né? Por exemplo, eu nunca dei um abraço em meu pai. Não tenho lembrança de abraçá-lo. Mas percebo que herdei muita coisa dele. De vez em quando eu tenho um sitinho ali e apareceu uma ruma de gato lá no sítio. E eu compro a ação para dar esses gatos vadios. E quando eu me pego alimentando os gatos, eu lembro do meu pai. Meu pai de madrugada, o quintal enchia dos gatos vizinhos para ele dar um pedacinho de carne. Ou seja, ele era de uma humanidade bem maior do que minha mãe. Não sei se você está me entendendo. Crua, mais dura. Né? Por exemplo, na hora de dar o óleo de rinse, quem dava era a mamãe. Mamãe dizia, olha, tapa o nariz e engula. Né? Não fique com frescura não. Aí botava o óleo de rinse para dentro para a miséria que era depois.